Mais um resultado de pesquisa atualizadíssimo para presidente da República, aqui no canal Rony Teles. Dessa vez, Instituto FSB. E adivinha a novidade para 0 pessoas? Lula continua, ainda bem, em primeiríssimo lugar, com possibilidade de vencer em primeiro turno, mas vencendo com folga qualquer candidato, inclusive Bolsonaro, no segundo turno. E aí trago para você, inclusive, preocupações aqui, mais preocupações para o governo Bolsonaro, porque esse mesmo levantamento aponta que a desaprovação do governo Bolsonaro chega a 60%. A rejeição contra Bolsonaro aumenta e as preocupações aqui já rondam a casa da prisão. Bolsonaro admite medo de ser preso, como aconteceu com Jeanine Áñez, a golpista boliviana que, segundo informações, já tentou se suicidar, né? Será que é suicídio de crocodilo também? O golpista lá, venezuelano também, foi expulso, né? Essa semana nós tivemos aí que o Juan Guaidó foi expulso de um restaurante, com a camisa toda rasgada. Não aprovamos agressões, mas alertamos que elas podem acontecer com golpistas, né? Vou trazer para você todas as informações, mas antes, se você tá chegando agora para esse canal, meu nome é Rony Teles e aqui se combate todos os dias essa onda de culto à ignorância que chegou até a presidência da República. Você quer ajudar no combate? Se inscreva, estamos chegando a 600 mil pessoas aqui. É de graça a inscrição, é de graça o like e é mais de graça ainda o comentário, porque aí a gente sabe o que você está pensando sobre a eleição para o seu estado. Comenta aí de que estado você fala e qual a perspectiva. Agora, sem mais enrolações, vamos ler essa pesquisa com você. Lula lidera com 44% das intenções de voto e venceria todos os candidatos no segundo turno. A pesquisa mostra o futuro presidente com vantagem de 12 pontos percentuais sobre Bolsonaro. Isso aí, 12 pontos naquele bucho velho caído do Bolsonaro. A nova rodada de pesquisas FSB, contratada pelo banco BTG Pactual, e aqui é a parte que importa para você, que desconfia de pesquisa, eu sempre falo. Se você desconfia, esta é uma pesquisa feita por um banco. Se ela tiver que roubar, roubará para Bolsonaro. Então esse cenário aqui, na visão da desconfiança, é o pior possível. É daqui para melhor, se fosse um instituto neutro, vamos dizer assim. E ainda assim, BTG Pactual mostra 44% das intenções de voto para Lula, contra 32% do Jair Bolsonaro. Nós estamos publicando aqui uma série de vídeos inovadores, onde a gente mostra a evolução, em exclusividade, que nenhum canal mostrou isso, a evolução animada da intenção de voto para o governo, para presidente de 2022. O último vídeo que nós publicamos, o primeiro e último, né, o único, mostra, segundo pesquisa Poder Data. Nós podemos fazer no próximo vídeo com esse instituto aqui, com o Datafolha, com qualquer outro que você quiser. Comenta se você quer mais animações e qual instituto que você gostaria que a gente animasse para você, beleza? Se você não conferiu o vídeo, tá aqui no canal aí, só procurar que você vai encontrar. A diferença entre os dois pré-candidatos, que era de 14 pontos desde o último levantamento, oscilou negativamente na pesquisa divulgada na segunda-feira, dia 13. O recuo, no entanto, está dentro da margem de erro do levantamento, ou seja, a diferença entre Lula e Bolsonaro diminuiu, mas oscilou dentro da margem de erro. Considerando a margem de erro, você não pode nem falar que mudou, né? Geralmente dá uma osciladinha para cima, para baixo, para cima, para baixo. Continua no mesmo patamar. Os dados que colocam Lula em vantagem do primeiro turno contra Bolsonaro também mostram uma estabilidade dos demais pré-candidatos. Ciro Gomes, do PDT, por exemplo, manteve os 9% das intenções de voto. Simone Tebet com 2%, André Janones e Felipe Dávila com 1%. E aqui tem uma imagem, né, um gráfico estático, que aí eu vou mostrar para você em tela cheia aqui para que você possa aproveitá-lo. Tá aí, ó, 44% de intenções de voto para Lula, Bolsonaro com 32%, Ciro Gomes com 9%, os demais candidatos aqui perdem para nulo, branco e não sabe, não respondeu. Tá aí, ó. Juntos, José Maria Emael, Vera Lúcia, Sofia Manzano, Luciano Bivar, Leonardo Pérez, Pablo Marçal somam 2%. A pergunta, agora, se as eleições para presidente da República fossem hoje e os candidatos fossem esses que vou ler, em quem você votaria para presidente do Brasil? Por favor, espere eu ler todos os nomes
antes da sua resposta. É aquele tipo de pesquisa onde você dá o nome dos candidatos para que o eleitor entrevistado escolha, beleza? Agora tem a pesquisa também espontânea, que é importante você entender essa diferença. Espontâneo, geralmente, é aquela pessoa que está acompanhando, que já sabe eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, ou eu sou Ciro Games, né? Vamos dar uma olhadinha. A pesquisa espontânea, aquela que não são apresentadas as opções de pré-candidato, Lula tem vantagem também. Ao todo, Lula marca 40% das intenções de voto contra Bolsonaro só com 29%. Nesse caso, Ciro Gomes é novamente quem sai melhor dentre os demais nomes, mas nesse caso, 3% apenas com certeza, com intenção espontânea de votar em Ciro Gomes. E novamente, tá aí para você o gráfico em tela inteira. Vou aumentar aqui para que você veja, tá aí o gráfico, pausa, visualiza caso você queira acompanhar. Continuando para o segundo turno. Segundo turno, nas disputas de segundo turno, monitoradas pela pesquisa FSB, Lula venceria qualquer um dos candidatos eventuais em disputa. Bolsonaro, por sua vez, seria derrotado por Ciro Gomes e aparece em pé de igualdade com Simone Tebet. Aí sim seria uma escolha difícil. No principal cenário pesquisado, quando se confrontam os nomes de Lula e Bolsonaro, o petista lidera com 54% contra 36% de Bolsonaro. Vou até aumentar aqui, é uma vitória acachapante em segundo turno. Já se a disputa fosse entre Lula e Ciro Games, Lula marcaria 48 contra 32 de Ciro Games. Contra Simone Tebet seria a vitória mais triste para Simone. 55% para Lula, 25% para Simone Tebet. Bolsonaro foi ainda confrontado com os candidatos Ciro Games e Simone Tebet. Contra o ex-ministro e atual presidente, derrotado por Ciro Gomes, com 48% para Ciro Gomes, 38% para Bolsonaro. Já na disputa com Simone Tebet, marcariam 48% das intenções de voto para cada. Bolsonaro empata com Simone Tebet. Aí, como eu falei para você, tem a questão da rejeição, né? Isso é muito importante para definir segundo turno em especial. A pesquisa monitorou a rejeição de cada um dos pré-candidatos e nesse quesito, quem sai pior, adivinha só, é o inimigo da pátria brasileira, com 59% de indicações negativas por parte dos eleitores. Em seguida aparece o Ciro Games com 48% de reprovação, a sua pré-candidatura, e Lula com 44%. O mais interessante a ser observado aqui é que mesmo Ciro Games sendo apontado com baixíssima intenção de votos, 7, 10, sempre ali escorando, triscando nos dois dígitos, ele está com mais rejeição do que o Lula. Geralmente, a rejeição é alta para candidatos com alta aprovação. É assim, é amor e ódio ao mesmo tempo. É porque ao mesmo tempo que um cara arregimenta metade da sociedade, a outra metade repudia ele às vezes. No caso, o Ciro Gomes conseguiu fazer isso sem a intenção de rejeição. Para que você entenda isso, nem a Simone Tebet tem a rejeição de Ciro Gomes. Nem o André Janones, nem o pastor Marçal tem. Porque justamente eles não são tão conhecidos. Há esse fenômeno curioso do Ciro Gomes ser conhecido negativamente, né? A pesquisa evidencia isso. Os demais pré-candidatos possuem índices bem menores, mas reúnem alto nível de desconhecimento por parte dos seus eleitores, bem acima dos 50%, que foi o que eu falei para você. Isso justificaria o melhor desempenho nas indicações negativas, ou seja, menos rejeição porque são menos conhecidos, foi o que eu falei para você com antecedência. Agora dá uma olhadinha aqui. Maioria reprova forma de governar de Jair Bolsonaro. Na verdade, essa pesquisa aponta algo estranho, né? Porque o Bolsonaro não governa. Se você pode chamar como o não governar de uma forma de governar, tudo bem, mas eu acho que não chega a tanto, né? Vou explicar para você aqui o resultado dessa pesquisa também. A pesquisa do Instituto FSB, divulgada nesta segunda-feira, mostra que 60% dos brasileiros reprovam a forma com que Jair Bolsonaro governa o país. Por outro lado, 36% de bovinos aprova essa gestão imaginária. Os índices são praticamente os mesmos do levantamento anterior, feito em maio, com uma pequena oscilação positiva entre os que aprovam. Tá aí, ó. Tá aqui o gráfico para que você possa acompanhar também em maiores detalhes. Vou colocar em tela cheia para você.
Tá aí, ó. Você vê a sequência histórica, estática, né? Que vai de março até junho de aprovação e reprovação. Reprovação em vermelho, tá aqui, reprovação em vermelho. E aprovação em azul. Lá embaixo, 3%, nem aprova, nem desaprova. São os isentões. Tá aí, ó. Sobre Bolsonaro, a sua forma de não governar, bem conhecida, provoca a polarização, né? Porque quem conhece e não é gado, reprova. Quem conhece e é bovino, aí vai aprovar para passar pano. Então você tem essa polarização. E aqui a última notícia. Bolsonaro admite medo de ser preso, como Jeanine Áñez, por tramar um golpe na Bolívia. Tá aqui, ó. Jair Bolsonaro admitiu que teme ser preso em caso de derrota da eleição presidencial desse ano. Ele não tem que temer, ele tem que ter essa certeza. Em entrevista a jornalistas brasileiros na saída de uma churrascaria em Orlando, nos States, ele citou Jeanine Áñez, da Bolívia, presa por executar um golpe de Estado. A parte boa é que ele sabe que está executando um golpe de Estado, né? Que ele confessa que sabe. A turma dela perdeu as eleições. Voltou uma turma do Evo Morales, depois por um golpe militar, a observação. O que aconteceu um ano atrás? Ela foi presa preventivamente. Agora foram confirmados 10 anos de cadeia para ela. Com a acusação, atos antidemocráticos. Alguém faz alguma correlação com Alexandre de Moraes e inquéritos por atos antidemocráticos? Ou seja, é uma ameaça para mim quando deixar o governo. Não é uma ameaça não, Bolsonaro. É um sonho. É um sonho crocante de todos os brasileiros democratas. Ver você, um golpista barato, pequeno, fraco, incompetente, preso. Se houver justiça nesse país, você vai ver o sol da Terra plana nascer quadrado. Pode ter sido não só você. Não só você. Outras pessoas participaram disso aí contigo. Se inscreva no canal, senta o dedo no like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e a gente volta mais tarde. Obrigado pela sua companhia. Um abraço, até mais. Fui.